Ele havia jurado nunca mais se entregar ao amor, mas a chegada inesperada de uma jovem simples começou a derrubar as muralhas que ergueu ao redor do coração. O que aconteceu depois transformou sua vida para sempre. Inscreva-se no canal e acompanhe essa emocionante revelação. O vento cortava o rosto de Victor enquanto ele cavalgava pelos limites da fazenda Bonnie. Seus olhos escuros, atentos como os de uma águia, vasculhavam cada centímetro daquela terra que conhecia como as linhas da própria mão. A propriedade localizada no interior, entre montanhas que abraçavam o horizonte, era o único lugar onde se sentia em paz. A respiração forte do cavalo misturava-se ao som das folhas de café que dançavam sob a brisa da manhã. Havia algo, na vastidão daqueles hectares, que o fazia sentir-se pequeno e, paradoxalmente, poderoso. Victor Bonnie tinha 42 anos e carregava nos ombros o peso de um império construído por gerações, mas também o vazio de uma vida sem afeto. Os trabalhadores o observavam à distância, com uma mistura de respeito e temor. Homem, justo, mas difícil, diziam entre si quando o patrão não estava por perto. Ninguém realmente o conhecia além da superfície, o fazendeiro austero, de poucas palavras e muitas posses. Sua rotina era calculada. Acordava antes do sol nascer, conferia o gado, supervisionava a colheita do café, revisava os números nos livros de contabilidade e, ao final do dia, sentava-se sozinho na varanda da casa grande, com um copo de cachaça artesanal e o peso do silêncio como única companhia. A sede da fazenda era um casarão colonial, com paredes grossas e janelas altas que testemunharam décadas de história da família Bonnie. Os móveis antigos, as tábuas que rangiam sob os passos, os retratos de antepassados de olhares severos, tudo ali parecia congelar o tempo. Victor desmontou do cavalo e entregou as rédeas a um dos funcionários que se aproximou rapidamente. Caminhou até a entrada da casa com passos firmes, deixando no ar aquela presença que não precisava ser anunciada para ser sentida. Naquela manhã, algo diferente chamou sua atenção. Havia movimento extra nos alojamentos dos trabalhadores. A reforma que ordenara finalmente começara, e com ela, rostos novos surgiram na propriedade. Geralmente isso não despertaria seu interesse, mas ao passar pela cozinha externa, notou uma silhueta que não pertencia àquele cenário cotidiano. Era uma jovem, com um vestido simples de algodão e cabelos presos em um coque mal feito. Curvada, sobre a pia, lavava a louça com uma concentração quase solene, como se cada prato fosse uma relíquia. "Quem é aquela?" perguntou a dona Zefa, a governanta que há décadas comandava a casa. "É a Alana, seu Victor. Contratamos ela para ajudar enquanto as obras estão acontecendo. A menina é da vila, criada pela avó. Tá precisando do dinheiro." Victor assentiu sem demonstrar qualquer emoção. Mas algo na forma como a jovem executava a tarefa, com uma dignidade silenciosa, uma presença completa, provocou nele uma curiosidade que há anos não sentia. "E ela é boa no serviço? Faz tudo direitinho, mas é meio lenta. Alguns dizem que é esquisita, quase não fala, mas é honesta, isso eu garanto." Nos dias que se seguiram, Victor se pegou observando Alana de longe. Não era sua beleza que o atraía, embora tivesse traços delicados, olhos grandes e expressivos, e uma pele morena que parecia absorver a luz do sol, mas sim sua maneira de existir naquele espaço. Alana parecia habitar um mundo próprio. Falava pouco, sorria, menos ainda. Mas havia uma intensidade na forma como realizava as tarefas mais simples. Certa manhã, Victor a encontrou no jardim lateral da casa, agachada diante de um pequeno passarinho caído. Com cuidado, ela colocou o animal numa caixa improvisada, sussurrando palavras que ele não conseguia ouvir. Nenhum dos outros funcionários teria perdido tempo com aquilo, mas ela parecia encontrar importância nas coisas pequenas, invisíveis para a maioria. Foi quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Victor não esperava a profundidade que encontrou naqueles olhos castanhos. Por um breve momento, sentiu como se ela pudesse enxergar além da armadura que construíra ao longo dos anos. Como se, de alguma forma inexplicável, ela soubesse quem ele era
antes mesmo de Victor se lembrar. Alana não desviou o olhar como faziam os outros empregados. Sustentou a conexão por alguns segundos, sem submissão, mas também sem desafio. Depois, simplesmente fez um pequeno aceno com a cabeça e voltou sua atenção ao passarinho ferido. Aquele momento, aparentemente insignificante, ficou gravado na memória de Victor como uma marca de ferro em brasa. À noite, em seu escritório, enquanto revisava os números da última safra, sua mente voltava àquele olhar. Por que aquela moça simples, quase invisível para todos ali, conseguira penetrar suas defesas com tanta facilidade? O que havia nela, que o intrigava tanto? Tentou afastar esses pensamentos. Desde a morte de sua esposa, prometera a si mesmo nunca mais se permitir qualquer vulnerabilidade emocional. Seu casamento com Elisa fora um acordo entre famílias, uma união de terras e interesses políticos. Nunca houve amor, apenas respeito mútuo e convivência cordial. Quando ela faleceu naquele acidente, algo morreu dentro dele também. As circunstâncias nunca totalmente esclarecidas da morte dela deixaram um gosto amargo de culpa e suspeita que o envenenava por dentro. Talvez por isso se fechara tanto, transformando-se no homem que todos temiam e respeitavam, mas ninguém realmente conhecia. Na manhã seguinte, Victor saiu para sua cavalgada habitual mais cedo que o costume. Precisava clarear as ideias. O céu ainda tinha tons púrpura quando avistou à distância uma figura solitária caminhando em direção ao galinheiro. Era Alana, e ela cantarolava baixinho, acreditando estar sozinha. Havia uma liberdade em seus movimentos que desaparecia quando outras pessoas estavam por perto. Victor reduziu o passo do cavalo, querendo preservar aquele momento sem ser notado. Observou como ela abria as portas do galinheiro com cuidado, cumprimentava as galinhas como se fossem velhas amigas, espalhava o milho com gestos precisos. Em sua simplicidade, havia uma graça que ele não conseguia explicar. Sem perceber, um sorriso discreto se formou em seus lábios, algo que não acontecia há tanto tempo que chegou a sentir os músculos do rosto protestarem. Quando voltou à sede da fazenda, Victor passou pela cozinha e, num impulso que nem ele mesmo compreendeu, ordenou que preparassem um bolo de fubá, algo que não pedia desde que sua mãe era viva. Mais tarde, quando viu Alana ajudando na limpeza da sala principal, aproximou-se com uma formalidade que não combinava com o gesto que planejava. "Você", chamou com a voz mais suave do que pretendia. Alana se virou surpresa. Seus olhos, sempre atentos, pousaram nos dele. "Sim, senhor. O bolo de fubá que prepararam hoje, leve um pedaço para seu lanche." Hesitou, buscando uma justificativa que não denunciasse seu interesse. "É para todos que estão trabalhando na reforma." Alana agradeceu com um aceno, discreto de cabeça, e voltou ao trabalho. Mas Victor percebeu o leve tremor em suas mãos. Ele sabia que seu gesto, por mais simples que fosse, havia rompido uma barreira invisível que separava patrões de empregados na hierarquia rígida da fazenda. Afastou-se com passos lentos, sentindo-se estranhamente leve. Durante a semana seguinte, Victor encontrou-se inventando motivos para circular pelos espaços onde Alana trabalhava. Pequenos desvios em sua rotina rigorosa que ninguém, exceto ele, mesmo notaria. Observava-a à distância, fascinado pela dignidade com que executava as tarefas mais humildes. Ela nunca se apressava para impressionar os superiores, nunca deixava transparecer descontentamento ou cansaço. Trabalhava com a mesma dedicação metódica quando estava sendo observada ou quando pensava estar sozinha. Foi numa tarde de chuva forte que o acaso os aproximou mais uma vez. O céu escureceu repentinamente e as nuvens pesadas despejaram água com violência sobre a fazenda. Victor estava na biblioteca quando ouviu o barulho de passos apressados no corredor. Alana entrou, carregando uma pilha de lençóis que havia recolhido às pressas do varal. Estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, o vestido simples completamente molhado. Ao vê-lo ali, parou abruptamente. "Perdão, senhor. Não sabia que estava aqui." Victor ficou de pé, sem saber como reagir àquela invasão inesperada. Por um momento, permaneceram em silêncio.
apenas o som da chuva e a respiração ofegante dela preenchendo o ambiente. "Você está ensopada", disse finalmente, e sua voz soou mais áspera do que pretendia. Alana baixou os olhos para os lençóis em seus braços. Tentei salvar a roupa de cama antes que ficasse toda molhada, mas não fui rápida o suficiente. Havia uma nota de frustração em sua voz, como se tivesse falhado em uma missão importante. Victor se aproximou e, sem pensar muito, pegou uma toalha que estava dobrada sobre uma poltrona. Ofereceu-a a ela com um gesto contido. "Seque-se. Não quero ninguém doente trabalhando aqui." Seus olhares se encontraram novamente, e Victor sentiu aquela mesma sensação inquietante da primeira vez, como se ela pudesse ver através dele, além das camadas de frieza e autoridade. Alana pegou a toalha, seus dedos roçando levemente os dele. Um contato breve, quase imperceptível, mas que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Victor. "Obrigada", murmurou ela, usando a toalha para secar o rosto e os braços. Victor notou que ela tremia ligeiramente. "O senhor se importa se eu deixar estes lençóis aqui por enquanto? Vou buscar outros secos para substituí-los." "Deixe-os aí", respondeu ele, indicando um banco próximo à lareira. "E acenda o fogo. Você precisa se aquecer." A surpresa no rosto dela foi evidente. Empregados não acendiam a lareira para seu próprio conforto. Victor percebeu a impropriedade de seu pedido e acrescentou, tentando soar indiferente: "É melhor do que ter você doente amanhã e atrasando o serviço." Enquanto Alana se ocupava da lareira, Victor a observava discretamente. Havia graça em seus movimentos, mesmo nas tarefas mais simples. Os cabelos, escuros agora úmidos, emolduravam um rosto de traços delicados. Não era uma beleza convencional, dessas que saltam aos olhos, mas havia algo nela, uma pureza, uma autenticidade que a tornava magnética. "De onde você vem?" perguntou Victor, surpreendendo a si mesmo com o interesse genuíno. Alana olhou para ele, as chamas da lareira recém-acesa refletindo em seus olhos. "Da Vila São Mateus, do outro lado do rio. Vivo com minha avó desde que me entendo por gente." "E seus pais?" Um sorriso triste passou pelo rosto dela. "Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Dizem que foi tentar a vida na capital. Meu pai, bem, ninguém sabe ao certo quem ele é." Victor assentiu, respeitando a dor por trás daquela história simples. Conhecia bem a realidade das mães, solteiras nas pequenas comunidades ao redor. A dificuldade, o preconceito, a necessidade de buscar sustento longe. "Sua avó deve ser uma mulher forte." "A mais forte que conheço", respondeu Alana, e um brilho de orgulho iluminou seu olhar. "Ela me ensinou tudo o que sei, a trabalhar, a respeitar, a ter dignidade mesmo quando não se tem nada." Victor sentiu uma pontada no peito. Dignidade. Era exatamente o que via nela todos os dias. Algo que o dinheiro não podia comprar, que o poder não podia impor. Por alguns minutos conversaram sobre coisas simples. A vida na vila, as histórias que a avó contava, o pequeno jardim de ervas que Alana mantinha nos fundos da casa onde morava. Victor se surpreendeu com a facilidade daquela conversa, com o prazer que sentia em ouvir aquela voz suave, descrevendo um mundo tão diferente do seu, mas de alguma forma tão real. Quando a chuva finalmente diminuiu, Alana se levantou. Os lençóis, ainda úmidos, foram cuidadosamente dobrados em seus braços. "Preciso voltar ao trabalho, senhor. Obrigada pela gentileza." Victor acenou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras para expressar o que sentia. Quando ela saiu, ele permaneceu imóvel, fitando o fogo na lareira, consciente de que algo havia mudado dentro dele. Naquela noite, enquanto jantava sozinho na imensa mesa de carvalho, Victor se pegou pensando em Alana, na simplicidade de sua história, na força silenciosa que emanava dela. Comparou-a mentalmente com Elisa, sua falecida esposa, tão diferentes quanto o dia e a noite. Elisa vinha de uma família tradicional, tinha educação refinada, maneiras impecáveis. Seu casamento fora um arranjo entre patriarcas, uma fusão de interesses econômicos disfarçada de união romântica. Nunca houvera paixão entre eles, apenas uma cordialidade educada que, com o tempo,
se transformou em companheirismo resignado. Quando Elisa morreu naquele acidente de carro, o que Victor sentiu não foi exatamente luto pela perda de um amor, mas um vazio causado pela ruptura abrupta de uma rotina, pela culpa de não ter podido salvá-la, pelo peso das circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. No dia seguinte, durante sua cavalgada matinal, Victor se dirigiu conscientemente para os campos mais próximos ao galinheiro. Sabia que Alana estaria lá, como todas as manhãs. De fato, lá estava ela, com seu vestido simples, os cabelos presos no mesmo coque mal feito de sempre, espalhando milho para as galinhas que a cercavam em uma dança caótica. Apeou do cavalo e se aproximou, tentando parecer casual. "Bom dia", disse, sua voz mais grave do que o normal. Alana se virou surpresa. Um leve rubor coloriu suas faces. "Bom dia, senhor. As galinhas gostam de você", observou ele, indicando as aves que se aglomeravam ao redor dela sem qualquer medo. Um pequeno sorriso iluminou o rosto dela. "Animais. Sabem quando não queremos fazer-lhes mal. São mais sinceros que muita gente." Victor concordou com um aceno. Havia sabedoria naquela observação simples. "Soube que você ajuda as crianças dos empregados com as lições depois do seu horário." Alana pareceu constrangida, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "É só de vez em quando, senhor. Algumas não conseguem acompanhar a escola." "Davila e eu..." "Não precisa se justificar", interrompeu Victor, percebendo seu desconforto. "Acho louvável." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma tensão indefinível. Victor sabia que deveria ir embora, retomar sua rotina, manter a distância apropriada, mas algo o mantinha ali, próximo a essa mulher que despertava nele sentimentos há muito adormecidos. "Alana", disse finalmente, seu nome soando como uma melodia em seus lábios, "você gostaria de ler?" A pergunta saiu desajeitada, quase infantil. Victor se recriminou mentalmente pela falta de eloquência. "Ler, senhor. Tenho uma biblioteca cheia de livros que ninguém utiliza. Se quiser, pode pegar emprestado o que lhe interessar." Os olhos dela se iluminaram de uma maneira que fez o coração de Victor acelerar. "Eu adoraria, senhor. Gosto muito de ler, mas temos poucos livros na vila." A notícia de que Alana havia recebido permissão para utilizar a biblioteca do patrão espalhou-se rapidamente entre os funcionários da fazenda Boni. Cochichos e olhares atravessados seguiam a jovem pelos corredores da casa grande. Alguns especulavam sobre as verdadeiras intenções do fazendeiro. Outros insinuavam que a moça estava se aproveitando da situação para melhorar de vida. As cozinheiras, em particular, tornaram-se especialmente hostis. Nos dias que se seguiram, Alana começou a frequentar a biblioteca nas horas vagas, geralmente ao fim da tarde, quando seus afazeres estavam concluídos. Victor raramente estava presente nesses momentos. Talvez por coincidência, talvez propositalmente. Deixava recados escritos indicando livros que achava que poderiam interessá-la. Poemas de Carlos Drummond de Andrade, romances de Machado, de Assis, histórias do sertão de Guimarães Rosa. Alana os devorava com uma voracidade surpreendente para alguém com educação formal limitada. Sua inteligência natural compensava as lacunas de sua formação. Quando se encontravam, as conversas, que antes eram escassas e formais, ganharam profundidade. Falavam sobre as histórias lidas, sobre personagens e dilemas morais, sobre beleza e verdade. Victor redescobria, através dos olhos dela, o prazer da literatura que havia abandonado há tantos anos. Uma tarde, enquanto Alana arrumava alguns livros na estante, Dona Zefa entrou na biblioteca sem bater. Seu olhar severo percorreu a sala, registrando a presença da jovem sozinha naquele espaço tão íntimo da casa. "Seu Victor está procurando os relatórios da colheita sul", disse, com frieza. "Devem estar na escrivaninha." Seu tom deixava claro o que pensava daquela situação. Alana assentiu, continuando seu trabalho sem demonstrar constrangimento. Quando a governanta saiu, porém, seus ombros caíram ligeiramente. O peso dos julgamentos começava a se fazer sentir. No jantar daquela noite, pela primeira vez em anos, Victor pediu que colocassem um segundo lugar à mesa.
Dona Zefa quase deixou cair a bandeja de prata. O senhor tem visita? Não, respondeu ele sem maiores explicações. Avise a Lana que gostaria que ela jantasse comigo esta noite. Um silêncio pesado preencheu a sala. A governanta pigarreou, visivelmente desconfortável. Senhor, com todo respeito, isso não seria apropriado. Victor ergueu os olhos dos papéis que lia, seu olhar endurecendo instantaneamente. Desde quando você questiona minhas ordens, Zefa? A mulher recuou um passo, reconhecendo o tom perigoso em sua voz. De modo algum, senhor. Vou avisá-la imediatamente. Minutos depois, Alana entrou na sala de jantar. Havia trocado o vestido de trabalho por outro, igualmente simples, mas limpo e passado. Os cabelos geralmente presos caíam soltos pelos ombros. Parecia nervosa, deslocada naquele ambiente formal, com candelabros de prata e louça fina. Mandou-me chamar, senhor. Victor indicou a cadeira à sua direita. Sente-se, por favor. Gostaria de discutir aquele livro que você está lendo. A refeição começou em silêncio constrangedor. Os empregados que serviam à mesa mal escondiam a surpresa ao ver a moça do galinheiro sentada à mesa do patrão. Alana mantinha os olhos baixos, concentrada em imitar os gestos dele ao usar os talheres, tentando não cometer gafes. Aos poucos, porém, a conversa fluiu. Victor perguntou sobre suas impressões do livro, um romance que tratava das diferenças sociais no Brasil do início do século. As observações de Alana eram perspicazes, nascidas não de teorias acadêmicas, mas de sua própria experiência de vida nas margens da sociedade. É curioso como o autor descreve a pobreza, comentou ela em determinado momento, com uma franqueza que surpreendeu a ambos. Parece que ele observou de longe, mas nunca sentiu na pele. Victor assentiu, subitamente consciente do abismo que os separava. Ele próprio, apesar de toda a sua cultura e educação privilegiada, o que sabia realmente sobre a vida que Alana levava. E você? Como é sentir na pele? Perguntou com genuíno interesse. Alana levantou os olhos do prato, estudando-o por um momento antes de responder. Não é algo que se pense muito quando se está vivendo. É como respirar. Você só percebe quando falta o ar. Naquela noite, quando a acompanhou até a porta dos fundos, Victor sentiu um impulso quase irresistível de tocar seu rosto, de sentir a textura daquela pele sob seus dedos. Conteve-se, consciente das consequências que um gesto como esse poderia desencadear. Obrigada pelo jantar, disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro, e pela conversa. Victor apenas assentiu, incapaz de traduzir em palavras o turbilhão em seu peito. Nos dias seguintes, os jantares tornaram-se um hábito. A fazenda fervilhava de rumores. Alguns empregados antigos, leais à memória de Elisa, demonstravam clara desaprovação. Outros viam na aproximação entre patrão e empregada uma oportunidade de obter favores ou proteção. Alana, por sua vez, tornava-se cada vez mais isolada entre seus pares. As mulheres evitavam sua companhia, os homens lançavam olhares que oscilavam entre o desejo e o desprezo. Numa manhã particularmente quente, enquanto Alana ajudava na limpeza da varanda, ouviu a voz estridente de Carminha, uma das cozinheiras mais antigas, vinda da sala adjacente. O patrão tá caidinho pela mocinha do galinheiro. Daqui a pouco, ela vai estar dando ordens pra gente. Risadas abafadas seguiram o comentário maldoso. Dizem que a avó dela era curandeira. Vai ver, fez alguma mandinga pro homem. Ou então tá usando outros talentos para conquistar o patrão, sugeriu. Outra voz, seguida de mais risadas. Alana sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Largou o pano de limpeza e entrou na sala, encarando as mulheres que imediatamente silenciaram ao vê-la. Se tem algo a dizer sobre mim, digam na minha cara, desafiou, a voz trêmula, de raiva contida. Carminha, uma mulher corpulenta de meia-idade, cruzou os braços em postura defensiva. Ninguém estava falando de você, menina. Não se ache importante demais. Eu ouvi tudo, insistiu Alana, e quero que saibam que não usei mandinga nem ofereci outros talentos a ninguém. Seu Victor me trata com respeito porque eu o respeito. Também. Respeito? Zombou Carminha. É isso que chamam agora? No meu tempo, moça decente não jantava sozinha com um homem solteiro, ainda mais sendo patrão.
O que Alana não percebeu foi que Victor havia entrado silenciosamente na casa e ouvira boa parte da conversa. No seu tempo, Carminha também se respeitava a privacidade dos outros e não se espalhavam fofocas pelos cantos. A voz grave do fazendeiro cortou o ar como uma chicotada. As mulheres empalideceram instantaneamente. Victor caminhou até ficar ao lado de Alana, sua presença imponente, dominando o ambiente. Quero deixar algo muito claro. A senhorita Alana merece o mesmo respeito que qualquer pessoa nesta casa, inclusive eu. Quem não conseguir entender isso, pode procurar emprego em outro lugar. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Carminha baixou os olhos, murmurando um pedido de desculpas. As outras mulheres dispersaram-se rapidamente, fingindo afazeres urgentes. Quando ficaram sozinhos, Victor se virou para Alana. Seus olhos, geralmente controlados e frios, agora transmitiam uma mistura de raiva e preocupação. Sinto muito que tenha passado por isso. Alana balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Não é culpa sua, as pessoas sempre vão falar. Talvez eu não tenha considerado as consequências para você, admitiu ele, passando a mão pelos cabelos em gesto raro de nervosismo. Minha posição me protege, mas você... Eu sou forte, interrompeu ela, erguendo o queixo em gesto de determinação. Aprendi a ser. As palavras delas não me definem. Victor a observou, admirando mais uma vez aquela força interior que o havia atraído desde o início. Mesmo assim, talvez devêssemos ser mais cuidadosos. Algo no peito de Alana se contraiu, dolorosamente. Era isso então? Ele recuaria ao primeiro sinal de complicação? O senhor está sugerindo que não deveríamos mais nos encontrar? Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Victor hesitou. O sensato seria exatamente isso. Recuar. Restabelecer os limites apropriados entre patrão e empregada. Proteger a reputação de ambos. Mas a ideia de não mais compartilhar aquelas conversas, de não ver o brilho nos olhos dela quando discutia um livro recém-descoberto, era insuportável. Não, respondeu finalmente. Não é isso que estou sugerindo. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, algo silencioso e profundo foi comunicado entre eles. Um entendimento mútuo de que, qualquer que fosse o caminho adiante, não seria fácil, mas também não voltariam atrás. A chegada de Teodoro Mendonça à fazenda, numa ensolarada manhã de domingo, foi como um trovão em céu limpo. Primo distante de Victor pelo lado materno e advogado respeitado na capital, Teodoro aparecia sem aviso a cada poucos anos, sempre trazendo consigo aquela aura de urbanidade e sofisticação que contrastava com a rusticidade da vida rural. Alto, de porte elegante e sorriso fácil, tinha a capacidade de encantar a todos, exceto Victor, que conhecia bem o que se escondia por trás daquela fachada polida. Havia entre os dois uma rivalidade antiga, nascida na infância e nutrida por décadas, de pequenas disputas e mágoas silenciadas. Victor recebeu-o na varanda com a cordialidade fria que reservava para as obrigações sociais indesejadas. "Quanto tempo, primo?" cumprimentou Teodoro, os braços abertos num gesto expansivo que não combinava com a relação distante que mantinham. "Vejo que continua o mesmo eremita de sempre. Esta fazenda parece congelada no tempo. Exatamente. Como a última vez que estive aqui." Victor indicou uma cadeira, ignorando a provocação velada. "O que o traz a estas paragens, Teodoro? Algum assunto legal que precisamos discutir?" O advogado soltou uma risada curta, acomodando-se na cadeira, com a desenvoltura de quem se sente em casa, mesmo quando não é bem-vindo. Sempre direto ao ponto. Não há nada legal para discutir. Apenas senti saudades do ar puro do campo e da companhia de meu único parente vivo." Uma empregada trouxe café e biscoitos caseiros. Teodoro agradeceu com um sorriso excessivamente charmoso que fez a jovem corar. Victor observou a cena com irritação crescente. Teodoro sempre tivera esse efeito sobre as mulheres, um magnetismo que ele usava sem qualquer consideração pelas consequências. A conversa derivou para assuntos superficiais: política, negócios na capital, as últimas safras. Por baixo da civilidade forçada, porém,
Victor sentia que o primo não estava ali por acaso. Havia algo mais, um motivo oculto que logo se revelaria. Não precisou esperar muito. Soube que tem uma nova protegida, comentou Teodoro casualmente enquanto mexia o café. Victor enrijeceu sua expressão, tornando-se ainda mais fechada. Do que está falando? Oh, vamos lá, primo. As notícias correm, mesmo neste fim de mundo. Uma jovem camponesa que agora frequenta sua biblioteca, janta à sua mesa. Fez uma pausa estudada. As línguas estão afiadas na vila. Dizem que o solitário senhor da fazenda Boni finalmente encontrou consolo nos braços de uma caipira. Cuidado com o que diz, Teodoro. A voz de Victor saiu baixa, carregada de uma ameaça implícita que faria qualquer homem sensato recuar. Mas Teodoro nunca fora conhecido por sua sensatez. Não me entenda mal, continuou, erguendo as mãos em gesto conciliatório. Não estou julgando. Na verdade, acho saudável que finalmente supere o luto por Elisa. Já se passaram... quanto? 5 anos. 3, corrigiu Victor automaticamente, um músculo pulsando em sua mandíbula. Apenas me preocupo com você, primo. Sabe como são? Estas moças do campo, ambiciosas, espertas, vendo em homens como nós um bilhete para uma vida melhor. Victor se levantou abruptamente, incapaz de conter a fúria que crescia dentro dele. Você não conhece Alana. Não fale do que não. Sabe? Teodoro sorriu, um brilho de triunfo nos olhos. Havia conseguido o que queria, uma reação. A confirmação de que os rumores eram verdadeiros. Alana, repetiu saboreando o nome. Bonito nome. Estou ansioso para conhecê-la. Ao longo dos dias seguintes, a presença de Teodoro tornou-se uma sombra constante sobre a rotina da fazenda. Instalou-se no quarto de hóspedes, anunciando sua intenção de permanecer algumas semanas para descansar. Victor, preso pelas convenções sociais e pelos laços de sangue, não podia simplesmente expulsá-lo, embora fosse exatamente o que desejava fazer. O advogado circulava pela propriedade com a curiosidade felina de quem procura segredos a serem descobertos. Conversava com os empregados, fazia perguntas aparentemente inocentes, observava, especialmente Alana. O primeiro encontro entre os dois ocorreu na cozinha, onde a jovem ajudava a preparar o almoço. Teodoro entrou como quem não quer nada, encostou-se no batente da porta e ficou observando-a trabalhar. Alana, sentindo-se observada, ergueu os olhos das cenouras que descascava. Você deve ser Alana, disse ele, aproximando-se com aquele sorriso que desarma defesas. Sou Teodoro Mendonça, primo de Victor. Ele tem sido tão misterioso sobre você que eu precisava conhecê-la pessoalmente. Algo no tom dele, uma intimidade forçada, uma malícia subjacente, fez Alana instintivamente recuar um passo. Prazer em conhecê-lo, senhor Mendonça, respondeu com educação fria, voltando sua atenção para as cenouras. Apenas Teodoro, por favor. Somos praticamente família, não é mesmo? O comentário deliberadamente provocativo atingiu o alvo. Alana sentiu o rosto queimar, consciente dos olhares das outras cozinheiras que não perdiam uma palavra da conversa. Não sei o que quer dizer com isso, senhor, respondeu, mantendo a compostura. Sou apenas uma funcionária desta casa. Teodoro soltou uma risada suave, inclinando-se ligeiramente para mais perto. É claro, apenas uma funcionária que janta com o patrão, frequenta sua biblioteca e... Baixou a voz para um sussurro. Talvez em breve, muito mais. Antes que Alana pudesse responder, a voz de Victor cortou o ar como uma lâmina. Teodoro, o advogado, endireitou-se lentamente, sem demonstrar qualquer constrangimento por ter sido flagrado. Primo, estava apenas me apresentando à sua encantadora funcionária. A tensão entre os dois homens era palpável. Alana manteve os olhos baixos, desejando poder desaparecer daquele ambiente carregado de hostilidade latente. Alana, disse. Victor, sua voz suavizando-se ligeiramente ao dirigir-se a ela, preciso que verifique os livros que chegaram hoje. Estão no meu escritório. Era uma desculpa transparente para tirá-la dali, mas ela aceitou com alívio a oportunidade de escapar. Quando ficaram a sós, Victor encarou o primo com frieza. O que pensa que está fazendo? Teodoro deu de ombros.
aquele sorriso irritante ainda brincando em seus lábios. Sendo sociável, algo que você deveria tentar algum dia. Fique longe dela. Não era um pedido, mas uma ordem. Teodoro ergueu as sobrancelhas em falsa surpresa. Tão protetor. Isso é interessante. O último homem que vi tão possessivo em relação a uma mulher foi seu pai. Lembra como ele ficava quando alguém se aproximava de sua mãe? A menção ao pai de Victor, um homem notoriamente ciumento e controlador, foi como jogar sal em uma ferida aberta. Não me compare a ele, disse entre dentes. E não mude de assunto. Estou avisando, Teodoro. Não torne sua estadia aqui mais desagradável do que já é. Os dias seguintes foram um exercício de paciência para todos na fazenda. Victor tentava manter Teodoro ocupado com assuntos da propriedade, levando-o para cavalgadas longas e reuniões com fornecedores, qualquer coisa para mantê-lo longe da casa e de Alana. Mas o advogado era persistente. Em cada oportunidade, buscava a companhia da jovem, oferecendo sorrisos, pequenos presentes, atenções que ela recebia com desconforto crescente. Numa tarde particularmente quente, enquanto Alana estava sozinha na biblioteca, organizando alguns livros, Teodoro apareceu. À porta, trazia nas mãos um pequeno embrulho. Uma lembrança da capital, disse, estendendo o pacote para ela. Achei que combinaria com seus olhos. Alana hesitou, olhando para o presente como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Não posso aceitar. Senhor, por que não? É apenas um lenço. Sem compromisso, sem segundas intenções. Sua voz era mel puro, mas seus olhos contavam outra história. Ele avançou alguns passos, invadindo o espaço pessoal dela. A menos que você queira que haja segundas intenções. Alana recuou até sentir a estante de livros contra suas costas. Por favor, Sr. Mendonça, não é apropriado. Teodoro sorriu aproximando-se ainda mais. Apropriado? Como os jantares com meu primo, como as visitas noturnas à biblioteca. Colocou uma mão na estante, ao lado da cabeça dela, efetivamente encurralando-a. Não se faça de inocente, Alana. Sei exatamente que tipo de mulher você é. Tire suas mãos dela. A voz de Victor, vinda da porta, era gélida. Teodoro não se moveu imediatamente, sustentando o olhar do primo por alguns segundos desafiadores antes de finalmente se afastar de Alana. Chegou o cavaleiro de armadura brilhante, comentou com ironia. Estávamos apenas conversando, não é mesmo, Alana? A jovem escapou do canto onde estava encurralada, o rosto pálido de tensão. Com licença, murmurou, passando rapidamente por Victor a caminho da porta. Quando ela saiu, o silêncio entre os dois homens era denso como fumaça. Isso acaba aqui, disse Victor finalmente, sua voz controlada, mas vibrando de raiva contida. Você sai da minha casa amanhã. Teodoro ajustou os punhos da camisa com gestos calculados, como se estivessem discutindo o clima e não uma expulsão. Sempre tão dramático. Foi apenas uma brincadeira inofensiva. Inofensiva? A incredulidade na voz de Victor era palpável. Você a encurralou, a intimidou. Como você fez com Elisa? A pergunta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Victor empalideceu visivelmente. Do que está falando? Teodoro sorriu, um sorriso frio e calculista que finalmente revelava suas verdadeiras intenções. Acha que não sei o que aconteceu naquela noite? As brigas, as ameaças, o carro saindo em alta velocidade? Cuidado! Alertou Victor, dando um passo ameaçador na direção do primo. Você está pisando em terreno perigoso. A diferença, continuou Teodoro imperturbável, é que Elisa era uma dama da sociedade. Tinha família, conexões, pessoas que fariam perguntas. Mas esta caipira, quem se importaria se algo acontecesse com ela? As implicações daquelas palavras atingiram Victor como um soco. Era uma ameaça velada, não apenas contra ele, mas contra Alana. Saia da minha casa, repetiu, cada palavra pronunciada com clareza cortante. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas. Ou o quê? Vai me fazer desaparecer como fez com sua esposa? A acusação pairou no ar como um veneno, paralisando Victor. Era a primeira vez que alguém verbalizava aquela suspeita terrível, o fantasma que o perseguia há 3 anos, o peso que carregava silenciosamente.
Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Você não sabe de nada. Teodoro cruzou os braços, estudando a reação do primo, com interesse clínico. Sei mais do que imagina. Sei que vocês brigaram naquela noite. Sei que você a ameaçou quando ela falou em divórcio. Sei que o carro dela saiu em alta velocidade da fazenda e que horas depois foi encontrado no fundo do rio. O que não sei? Fez uma pausa estudada. É se ela perdeu o controle ou se recebeu uma ajudinha. Vitor avançou agarrando o primo pela lapela do paletó. Seus olhos, geralmente frios e controlados, agora queimavam com uma fúria incandescente. Eu nunca tocaria em Elisa. Nunca. Teodoro não demonstrou medo, apenas um leve divertimento com a reação explosiva do primo. Talvez. Mas quem acreditaria? Em você? Um homem conhecido por seu temperamento difícil, por seu controle obsessivo sobre tudo e todos ao seu redor. Victor soltou-o lentamente, a compreensão do jogo do primo finalmente clareando em sua mente. O que você quer, Teodoro? Dinheiro? Terras? Um sorriso lento se formou nos lábios do advogado. Sempre pragmático. Sim, dinheiro seria um começo. Digamos, 20% das ações da usina de açúcar. Um valor justo pelo meu silêncio. Chantagem, murmurou Victor, o desprezo evidente em sua voz. Prefiro chamar de acordo entre cavalheiros, corrigiu Teodoro, ajustando a gravata que havia sido desarrumada no confronto. Pense bem, primo, sua reputação, seu futuro e agora o bem-estar daquela jovem inocente. Tudo isso dependendo de sua decisão. Com um último sorriso carregado de malícia, Teodoro saiu da biblioteca, deixando Victor sozinho com pensamentos sombrios. A noite caiu pesada sobre a fazenda, trazendo consigo uma tempestade que parecia refletir a turbulência interior de Victor. Sentado em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente, revisitava mentalmente aquela fatídica noite de 3 anos atrás. A discussão com Elisa começara por algo trivial. Um jantar cancelado, uma reclamação sobre o isolamento da fazenda, mas rapidamente escalara para questões mais profundas, feridas antigas que nunca cicatrizaram propriamente. Não aguento mais viver assim, gritara ela, o rosto bonito contorcido em uma máscara de frustração. Esta fazenda é uma prisão. Você é uma prisão. Este é o nosso lugar, respondera ele, tentando manter a calma, embora sentisse a raiva crescendo dentro de si. O lugar da nossa família. Elisa rira então um som amargo, sem humor. Família? Que família, Victor? Um casamento de conveniência que nunca deveria ter acontecido? Filhos que você nunca quis ter comigo? Aquilo o atingira como um tapa. Era verdade. Nunca quisera filhos com ela. Não por falta de desejo de ser pai, mas porque sabia, no fundo, que aquela união nunca fora alicerçada em amor verdadeiro. Quero o divórcio, declarara ela finalmente, os olhos marejados, mas determinados. Já falei com meu advogado. Victor sentira o controle escorrendo por entre seus dedos, como areia. Não vou permitir que você destrua tudo o que construímos, que envergonhe nossos nomes. Você não pode me impedir. E então, num acesso de raiva que até hoje o envergonhava, ele batera o punho na mesa. Posso tornar sua vida um inferno se tentar me deixar. Não era uma ameaça real, apenas palavras vazias nascidas do orgulho ferido, do medo da humilhação pública. Mas o dano estava feito. Elisa o olhara com uma mistura de medo e desprezo. Você se tornou exatamente como seu pai. Fora o golpe final. Sem outra palavra, ela saíra da sala, pegara as chaves do carro e partira noite adentro sob chuva forte. Victor não a seguira. Deixara que o orgulho falasse mais alto que a prudência. 3 horas depois recebera a notícia. O carro de Elisa havia sido encontrado submerso nas águas turbulentas do Rio Verde, após aparentemente derrapar na estrada escorregadia. Quando a notícia se espalhara, os olhares acusadores começaram. Ninguém dissera nada abertamente, afinal ele era Victor Boni, o homem mais poderoso da região, mas sentira o julgamento silencioso, as suspeitas não verbalizadas. A culpa o corroía desde então, não por ter causado diretamente a tragédia, mas por não ter impedido que ela saísse naquela noite tempestuosa,
por ter deixado que o orgulho falasse mais alto que o bom senso. Um leve batido à porta interrompeu suas recordações dolorosas. Alana estava parada no limiar, hesitante. "Posso entrar?" Victor endireitou-se na cadeira, tentando recompor a máscara de controle que sempre usava. "Claro." Ela avançou alguns passos, os olhos estudando-o com aquela percepção aguda que sempre o desconcertava, como se pudesse ver além das camadas de proteção que ele construíra ao longo dos anos. "Vim me despedir", disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Victor sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. "Despedir? Acho melhor eu voltar para a vila, depois do que aconteceu hoje." Deixou a frase inacabada, o significado claramente compreendido por ambos. Victor levantou-se lentamente, contornando a escrivaninha para ficar mais próximo dela. "Teodoro vai embora amanhã. Não há necessidade de você sair." Alana balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Não, é só por ele. É por tudo o que está acontecendo. Os comentários, os olhares, e agora estas insinuações sobre sua esposa." Victor enrijeceu. "O que você ouviu?" "O suficiente", respondeu ela, sustentando seu olhar com uma coragem tranquila que o impressionou. "Não estou aqui para julgar o que aconteceu no seu passado, Victor. Mas não posso ficar e ser a causa de mais dor para você." Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o formal senhor que sempre mantivera entre eles. O som de seu nome nos lábios dela era como uma carícia inesperada. "Você não é causa de dor", disse ele, sua voz mais suave do que pretendia. "Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso respirar quando estou com você." O silêncio que se seguiu era denso de significados não pronunciados, de sentimentos que ambos haviam tentado negar. "O que realmente aconteceu naquela noite?" perguntou Alana finalmente, sua voz apenas um sussurro. Victor desviou o olhar, a velha dor ressurgindo. Por um momento considerou evitar o assunto como sempre fizera, mas algo na presença dela, aquela força tranquila, aquela aceitação sem julgamentos, o fez querer, pela primeira vez, compartilhar o peso que carregava. "Brigamos", começou, as palavras saindo com dificuldade. "Elisa queria o divórcio. Eu não reagi bem. Disse coisas das quais me arrependo." Ela saiu dirigindo sob chuva forte e sua voz falhou. O carro derrapou numa curva e caiu no rio. Alana absorveu a história em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto dele. "E as pessoas acham que você teve alguma coisa a ver com o acidente." Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Algumas pessoas sim. Ninguém nunca disse abertamente, mas os rumores, os olhares..." "Você se culpa", observou ela, com aquela perspicácia que sempre o surpreendia. Victor assentiu lentamente. Deveria ter impedido que ela saísse naquela noite. Deveria ter sido menos orgulhoso, menos humano, completou Alana, dando um passo em sua direção. "Você cometeu erros, Victor, como todos nós. Isso não faz de você um monstro." Havia uma compreensão em seus olhos que o desarmou completamente. Naquele momento, todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos, o orgulho, a frieza, o distanciamento emocional, desmoronaram como um castelo de areia atingido pela maré. "Teodoro está me chantageando", confessou, as palavras saindo em um fluxo que não podia mais conter. "Ameaçou espalhar rumores sobre o acidente de Elisa e sobre você." Alana absorveu a informação com calma surpreendente. "O que ele quer? Dinheiro, ações da usina, poder. E você vai ceder?" Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Victor hesitou. A resposta óbvia, há alguns dias atrás, teria sido sim. Faria qualquer coisa para proteger sua reputação, para evitar o escândalo, para manter o controle da situação. Mas agora, olhando para Alana, para aquela força tranquila que emanava dela, a resposta não parecia mais tão clara. "Não sei", admitiu finalmente. "Estou cansado de viver com medo, de me esconder atrás de muros que eu mesmo construí." Alana se aproximou mais, até ficar a apenas um passo de distância. Seu perfume simples, uma mistura de sabão caseiro e ervas do jardim, envolveu Victor como um abraço.
Então pare de se esconder, disse ela simplesmente. Enfrente a verdade, qualquer que seja ela. Victor sentiu um nó na garganta. Como esta jovem, com metade de sua idade e nenhuma de suas vantagens sociais, podia possuir tamanha sabedoria? Não é tão simples, murmurou. Os rumores, as fofocas, elas podem destruir tudo o que construí. E o que você construiu, Victor? Uma fortaleza vazia? Uma vida sem conexões reais? As palavras dela, embora suaves, atingiram-no como flechas, certeiras. Era verdade, o que tinha ele realmente? Uma fazenda próspera, sim, respeito baseado no medo, poder baseado no dinheiro. Mas calor humano, afeto genuíno, havia passado tanto tempo protegendo-se da dor que esquecera como era sentir qualquer outra emoção. Fique, pediu subitamente, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade em sua voz. Não volte para a vila, não ainda. Alana o estudou por um longo momento, seus olhos perscrutando os dele como se procurasse algo específico em suas profundezas. Por quê? Perguntou finalmente. Porque... Victor hesitou, as palavras engasgando em sua garganta. Como explicar? O que nem ele mesmo compreendia totalmente. Como nomear aquele sentimento que crescia dentro dele, dia após dia, desde a primeira vez que a vira cuidando do passarinho ferido. Porque você me faz querer ser melhor, disse finalmente. A verdade. Simples finalmente encontrando expressão. Porque quando estou com você, sinto que há possibilidade de redenção, mesmo para alguém como eu. O amanhecer trouxe consigo uma claridade que ia além da luz do sol nascente. Victor acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. A conversa com Alana na noite anterior havia removido um peso de seus ombros. Não completamente, mas o suficiente para que pudesse respirar mais facilmente. Pela primeira vez em 3 anos, falara abertamente sobre aquela noite fatídica, sobre a culpa que carregava, sobre os rumores que o perseguiam, e em vez de julgamento, encontrara compreensão nos olhos dela. Vestiu-se rapidamente e desceu para o de jejum, esperando encontrar Teodoro já preparado para partir, conforme ordenara. Mas ao entrar na sala de refeições, encontrou apenas Dona Zefa, o rosto contraído numa expressão de preocupação. Seu Teodoro já saiu, patrão, informou antes mesmo que ele perguntasse. Saiu antes do amanhecer levando a mala. Victor assentiu, sentindo um alívio momentâneo que logo foi substituído por apreensão. A saída apressada do primo não significava o fim do problema. Apenas que Teodoro estava avançando com seu plano de chantagem. E Alana? Perguntou tentando manter o tom casual. A governanta hesitou, um leve franzir de sobrancelhas, revelando sua desaprovação. Na horta, colhendo verduras para o almoço. Após o café, Victor dirigiu-se à horta que ficava nos fundos da casa principal. De fato, lá estava Alana, ajoelhada entre os canteiros de alface, os cabelos presos no costumeiro coque mal feito, o vestido simples já manchado de terra. Por um momento, ele apenas observou, absorvendo a naturalidade com que ela se movia naquele espaço, o cuidado com que selecionava cada folha. Você ficou, disse finalmente, anunciando sua presença. Alana ergueu o rosto, protegendo os olhos do sol com uma das mãos. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Fiquei. Victor aproximou-se, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente, e não um homem de 42 anos. Seu primo já foi? Perguntou ela, voltando sua atenção para os pés de alface. Sim, mas isso não significa que o problema acabou. Alana assentiu, compreendendo as implicações não ditas. O que você vai fazer? Victor considerou a pergunta. Durante a noite insone havia ponderado suas opções. Podia ceder à chantagem de Teodoro, comprar seu silêncio com ações da usina, como ele exigia. Seria a solução mais fácil, mais segura. Evitaria o escândalo, manteria sua reputação intacta. Mas a que custo? Passaria o resto da vida à mercê do primo, sempre temeroso de novas exigências, de novas ameaças. Vou enfrentá-lo, decidiu, as palavras saindo firmes como se ao pronunciá-las selasse um pacto. Não com violência ou contra ameaças, mas com a verdade. Alana levantou-se, limpando as mãos no avental. Seus olhos encontraram os dele,
brilhando com algo que parecia orgulho. A verdade sobre aquela noite? Sim, e sobre tudo mais que vier depois. Victor deu mais um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Alana, preciso te perguntar algo importante. Algo que pode afetar sua vida também. Ela esperou, aquela calma característica irradiando de seu ser como uma luz, suave. Teodoro provavelmente vai espalhar rumores, não apenas sobre o acidente de Elisa, mas sobre você. Sobre nós. Victor hesitou buscando as palavras certas. As pessoas falarão, haverá fofocas, olhares, julgamentos. As pessoas já falam, Victor, respondeu ela com um leve dar de ombros. Sempre falaram. Sobre minha mãe que partiu, sobre minha avó com suas ervas e rezas, sobre a menina esquisita que prefere livros a festas. Havia uma sabedoria em sua aceitação que o comoveu profundamente. Isso não te assusta? O que poderão dizer sobre você conosco? Alana refletiu por um momento, o rosto sereno sob o sol da manhã. O que me assustaria seria viver uma vida de arrependimentos, de possibilidades não exploradas, de sentimentos negados. O coração de Victor acelerou. Em suas palavras simples, havia uma coragem que ele invejava. A coragem de encarar a vida de frente, sem esconder-se atrás de máscaras ou muros. Quero contar a verdade para todos, disse ele, a decisão cristalizando-se em sua mente enquanto falava. Sobre aquela noite, sobre como Elisa e eu discutimos, como eu disse palavras duras das quais me arrependo, como ela saiu dirigindo sob chuva forte. Quero enfrentar os julgamentos, os olhares, as consequências, quaisquer que sejam elas. E depois? Perguntou, Alana, seus olhos nunca deixando os dele. Depois que a tempestade passar, Victor não havia pensado tão adiante. Estivera tão concentrado na ideia de finalmente libertar-se do passado que não considerara plenamente o que viria em seguida. Mas olhando para Alana agora, para sua força tranquila, sua integridade simples e profunda, a resposta veio naturalmente. Depois, gostaria de construir algo novo, algo verdadeiro. Alana sorriu então, um sorriso pleno que iluminou seu rosto inteiro e fez o coração de Victor contrair-se com uma emoção que ele pensava ter esquecido como sentir. Eu gostaria disso também, respondeu simplesmente. Naquele momento, sob o sol da manhã, entre canteiros de alface e o cheiro de terra molhada, algo selou-se entre eles, não com palavras grandiosas ou gestos dramáticos, mas com a simplicidade de duas pessoas que reconhecem uma na outra a possibilidade de cura. Victor estendeu a mão, um gesto hesitante, quase tímido. Alana colocou a sua por cima, os dedos calejados pelo trabalho encontrando os dele em um toque que era ao mesmo tempo um consolo e uma promessa. Nos dias que se seguiram, Victor pôs seu plano em ação. Convocou uma reunião com os principais funcionários da fazenda e pela primeira vez falou abertamente sobre a noite em que Elisa faleceu. Contou sobre a discussão, sobre as palavras duras trocadas, sobre como sua rigidez e orgulho impediram-no de impedi-la de sair dirigindo sob chuva forte. Admitiu a culpa que carregava, não pela sua morte em si, mas por não ter sido o marido que ela merecia, por ter permitido que um casamento arranjado se transformasse numa prisão para ambos. A reação foi variada. Alguns, como Dona Zefa, receberam a confissão com um assentir silencioso, como se já soubessem ou suspeitassem da verdade há muito tempo. Outros demonstraram surpresa, até mesmo choque. Mas em nenhum rosto Victor viu a condenação que tanto temera. Em vez disso, encontrou principalmente alívio, como se a atmosfera da fazenda, carregada há anos com segredos não ditos, finalmente começasse a clarear. Quando Teodoro retornou, uma semana depois, vinha acompanhado de um advogado da capital e trazia no rosto aquele sorriso presunçoso de quem já se considera vitorioso. Victor o recebeu no escritório, Alana silenciosamente ao seu lado, não mais como empregada, mas como aliada, como igual. Vejo que trouxe reforços, comentou Victor calmamente, indicando o advogado com um leve aceno de cabeça. Teodoro deu de ombros, acomodando-se na cadeira como se já fosse o dono daquele espaço. Apenas para formalizar nosso acordo. 20.
100% das ações da usina em troca do meu... Discrição. Victor trocou um olhar com Alana, que assentiu em apoio silencioso. Não haverá acordo, declarou ele, sua voz firme. O sorriso de Teodoro vacilou ligeiramente. Não seja tolo, primo. Você sabe o que está em jogo. Sua reputação, seu nome... Já não temos rumores, interrompeu Victor. Na verdade, fui eu mesmo quem os espalhei. A expressão de choque no rosto de Teodoro seria cômica em outras circunstâncias. O quê? Contei a verdade para todos na fazenda. Sobre aquela noite com Elisa. Sobre as palavras duras, a discussão. Minha falha em impedi-la de sair sob a tempestade. Victor fez uma pausa, deixando que a informação fosse assimilada. Amanhã darei uma entrevista ao jornal local. A verdade completa, sem omissões. Teodoro empalideceu visivelmente. Seu plano, baseado no medo de Victor do escândalo, desmoronava diante de seus olhos. Você enlouqueceu? Isso vai destruir tudo o que construiu. Pelo contrário, respondeu Victor calmamente. Vai me libertar da culpa, do medo, das sombras do passado. Seus olhos encontraram os de Alana, buscando força, encontrando-a imediatamente. Aprendi que há coisas mais valiosas que a reputação ou o poder, integridade, paz interior, a chance de recomeçar. O advogado que acompanhava Teodoro pigarreou, claramente desconfortável com o rumo que a conversa tomava. Senhor Mendonça, acho que deveríamos reconsiderar nossa estratégia. Cale-se, cortou Teodoro, a raiva substituindo a perplexidade inicial. Virou-se para Victor, os olhos faiscando de fúria. Você pensa que é tão nobre agora? Tão virtuoso? E quanto a ela? Apontou para Alana com desdém. Acha que as pessoas vão aceitar isso? O patrão e a empregadinha? A alta sociedade vai engoli-la viva. Victor sentiu Alana enrijecer-se ligeiramente ao seu lado, mas quando falou, sua voz era serena. O senhor fala da alta sociedade como se eu desejasse fazer parte dela. Não desejo. Nunca desejei títulos, posições ou status. O que existe entre mim e Victor? Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do homem que tentava intimidá-la. É algo que o senhor provavelmente não compreenderia. Teodoro levantou-se abruptamente, o rosto contorcido numa máscara de desprezo. Vocês dois se merecem, o viúvo atormentado e a caipira oportunista. Façam bom proveito um do outro. Com essas palavras, saiu da sala, seguido pelo advogado constrangido. Quando a porta se fechou, Victor soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Ele vai tentar algo mais, murmurou, mais para si mesmo do que para Alana. Conhecendo Teodoro, isso não acabou. Não importa, respondeu ela, sua mão encontrando a dele sobre a mesa. O que ele pode fazer agora? A verdade já não é mais uma arma contra você. Victor entrelaçou seus dedos nos dela, maravilhando-se com a força que encontrava naquele toque simples. Graças a você, disse suavemente, por me mostrar que há mais coragem em enfrentar o passado do que em fugir dele. O sorriso dela foi como um raio de sol, atravessando nuvens após uma tempestade. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, Mineiro, Victor e Alana sentaram-se lado a lado na varanda da casa grande. Não mais patrão e empregada, mas um homem e uma mulher redescobrindo a possibilidade de confiar, de conectar, de sentir. O que acontece agora? Perguntou ela, sua voz pouco mais que um sussurro na noite calma. Victor olhou para o horizonte, para as luzes distantes da vila, para os contornos das montanhas contra o céu escuro. Por tanto tempo vivera no passado, preso a arrependimentos e culpas. Agora, pela primeira vez, permitia-se olhar para o futuro. Agora vivemos, respondeu simplesmente. Um dia de cada vez, sem pressa, sem pressão. Virou-se para encará-la, admirando a forma como a luz da lua prateava sua pele morena. Se você quiser ficar, quero que fique não como empregada, mas como... Hesitou, buscando a palavra certa. Como companheira, completou finalmente. Como igual. Alana sorriu, aquele sorriso tranquilo que desde o início o havia cativado. Não será fácil, observou ela. As pessoas falarão, haverá resistência, preconceito. Deixe que falem,
respondeu Victor, encontrando dentro de si uma certeza que jamais pensou possível. O que construirmos será entre nós. O resto é ruído. Naquele momento, sob as estrelas de uma noite mineira, com o cheiro de terra e café no ar, Victor Boni compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que todas as terras, todo o gado, todo o café de sua fazenda. Encontrara a redenção no olhar compassivo de uma mulher que não pedira nada além de ser vista por quem realmente era. E, por sua vez, Alana encontrara não um salvador ou um bilhete para uma vida melhor, mas um homem que, apesar de suas falhas e feridas, tinha a coragem de se abrir, de mudar, de amar novamente. Seus dedos se entrelaçaram mais uma vez. Um gesto simples que carregava o peso de uma promessa. Não falaram de amor. Ainda era cedo. As feridas de ambos ainda estavam muito recentes. Mas falaram de possibilidades, de paciência, de construir algo novo sobre alicerces de verdade e respeito mútuo. E quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte, iluminando a vastidão da fazenda Boni com uma luz dourada e promissora, encontrou-os ainda ali, lado a lado, dois silêncios que juntos haviam criado o mais eloquente dos diálogos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Victor e Alana tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.